Olá, sejam muito bem-vindos a mais um evento que nós aqui do Azumi estamos proporcionando para você que é integrador, que deseja se especializar, deseja vender cada vez mais, deseja receber mais indicações de clientes e com tudo isso crescer o seu negócio. Bom, o evento desta semana vai ser focado em processos. A gente não falou desse tema em eventos passados, então a gente vai introduzir para você entender o que é o processo, por que ele é importante e por que ele faz você de fato vender mais e ter mais indicações de clientes. E se engana quem pensa que processos somente empresas grandes têm que ter. Desde o autônomo que está começando agora até a empresa que tem já vários setores, uma equipe maior, precisa de processos. Processos nada mais é do que você seguir um padrão para você ganhar uma otimização nas suas atividades. E uma empresa, ela é um conjunto de pessoas executando processos. Então vamos falar sobre isso para que você de fato consiga gerar o que nós temos aqui como objetivo do nosso evento, que é o quê? Gerar indicações e fazer você de fato vender mais com essas indicações. E a gente vai te mostrar como que você vai fazer isso na prática, beleza? Então vamos ver um pouco o que a gente vai aprender nesta semana. Então vamos falar sobre captações de clientes. Então é um tema bastante importante esse, então a gente vai encaixar de fato essa parte de processos falando de posicionamento de marca, captação de clientes, porque essa parte é importante. Então a gente já falou isso aqui, mas a gente vai ressaltar a importância de você ter isso na sua empresa. E na aula 2 e 3 nós vamos falar de fato como que você vai colocar os processos na sua empresa. Seja processos de venda, processos de instalação, para fazer projetos, para entregar suas obras, como que você determina tudo isso para que seja feito da maneira mais eficiente possível, e nós vamos mostrar de fato como fazer o processo e vamos te dar aí um processo detalhado, simplificado, para que você, se você não tem nenhum, você possa usá-lo, e se você já tem, para você confrontar com o que você tem, para ver se tem algo que você possa melhorar, tá bom? Então, e na aula de fato, a terceira aula, a gente vai fazer um resumão de tudo isso e mostrar como que você pode usar esses processos para gerar indicações para o seu negócio. Então, vamos que vamos. Então, objetivos aula 1, como que você vai captar mais clientes e se destacar da concorrência. Aula 2, como que você vai vender mais com menos trabalho. Esse é o poder do processo. E aula 3, como que você vai gerar aí indicações para que você sempre tenha novos clientes, para que você nunca fique sem cliente para atender. Combinado? Então, antes de mais nada, se você não me conhece, meu nome é Vitor Zani. Eu sou aqui um dos fundadores do Azumi e da E4 Energias Renováveis, que é uma escola profissionalizante dentro do setor de energia solar fotovoltaica. Já fui por muito tempo integrador, então desde 2017, de fato foi quando eu comecei no setor solar. Então eu trabalhei como integrador aí por 3 anos e meio, 4 anos basicamente. A gente parou aí, final de 2020, começo de 2021. Então fizemos inúmeras instalações. E depois, com toda essa bagagem de integração, nós trouxemos aqui todo esse conhecimento junto, a nossa equipe, os professores especialistas que tem aqui junto com a gente, esse conhecimento para profissionalizar outros integradores. E todo esse conhecimento fez com que nós também, que começou com uma necessidade nossa, construíssemos o Azumi, que hoje é um gerenciador de empresas de energia solar. Ele gera propostas, gerencia seu negócio, você pode fazer processos no Azumi, eu vou mostrar isso para você. Você consegue, enfim, todo o gerenciamento do seu negócio, desde um autônomo até uma grande empresa, você consegue fazer no Azumi. Hoje ele é o mais usado do setor de energia solar, com mais de 3.500 empresas, 3.500 integradores utilizando o Azumi todos os meses. Bom, então através de toda essa experiência, junto com toda a nossa equipe aqui, nós conseguimos construir essas ferramentas que ajudam muito o integrador no dia a dia. Então, tudo que eu vou trazer aqui para você é fruto da nossa experiência e também fruto do contato diário que nós temos com os integradores. Nós conversamos com muitos integradores todos os dias e nós conseguimos validar o que dá certo e o que não dá certo. Por quê?
a gente vê claramente alguns integradores se destacando e outros que ainda estão patinando. E quando a gente vai comparar o que eles estão fazendo de diferente, fica claro para a gente o porquê que existe essa diferença de desempenho, e é isso que eu quero trazer para você, não só nesse, mas como em todos os outros eventos que nós aqui do Azume e da E4 Energias Renováveis proporcionamos. Combinado? Então, vamos que vamos. Então, hoje, através dos nossos clientes aqui, através dos integradores que usam a Azume, através dos integradores que participam aqui de algum treinamento que a gente encontra um cenário, que é o quê? Os integradores que estão se destacando, que estão vencendo esse ano 2023 e que estão crescendo o seu negócio, eles estão fazendo o quê? Eles têm clientes bem atendidos e satisfeitos e que trazem novos clientes. A gente sabe que um cliente satisfeito, ele traz novos clientes. E um cliente insatisfeito, ele repele novos clientes, porque uma pessoa insatisfeita, ela vai falar mal do nosso negócio. E o processo vai ajudar, você vai ver lá na frente, que o processo vai ajudar a gente tampar esses pequenos buracos que ficam aqui na nossa operação, de fato, com que a gente sempre garanta uma chance maior do nosso cliente estar satisfeito depois da nossa instalação. Então, os integradores que estão se destacando, eles têm muito forte, mas não somente essa fonte de captação de novos clientes, mas eles têm muito forte essa questão da indicação. Um outro ponto muito relevante que a gente trouxe aqui, que olhando assim mais de perto para os integradores e olhando até para a nossa realidade aqui, eu vejo que isso é muito importante, é o fato do destaque da concorrência. Ou seja, o cliente chega, ele não consegue diferenciar o integrador A do integrador B. E a gente vai mostrar como que você faz isso para que de fato ele, mesmo que você tenha um preço mais caro, mesmo que você ofereça um serviço que é mais caro do que o seu concorrente, ainda assim você fique no jogo para que o seu cliente coloque você como uma das opções e não descarte você de cara. Ele tem que entender os seus diferenciais e a gente vai mostrar aqui o que os integradores que de fato estão se destacando da concorrência estão fazendo. Outro ponto muito importante. Esse ponto eu vejo muito pouco integrador fazendo e os integradores que fazem isso, eles sim se destacam dos demais. Eles têm controle dos seus números. Eles sabem, de fato, quantas propostas eles têm que fazer para fechar uma venda. Eles sabem, de fato, quem são os clientes que ele mais vende, quanto tempo ele demora para fechar uma venda, qual que é a taxa de conversão. Ou seja, ele tem todos os números do seu negócio na ponta da língua. Porque ele sabe que, bom, vamos supor, eu vou traçar uma meta. Eu quero vender 5 sistemas esse mês. Exemplo fictício. Ele sabe exatamente quanto tempo ele tem que trabalhar para que isso aconteça. Ele sabe o tipo de cliente que ele vende, para saber o tempo que ele tem que ter esses clientes em negociação para que ele consiga fechar no final do mês. Ele sabe quantas propostas eles têm que fazer. Ele sabe como que ele tem que conversar com o cliente. Ou seja, não fica aquela coisa de, eu quero fazer X, mas ele sabe o que ele tem que fazer. Ele quebra em pequenas partes para ele saber o que de fato ele tem que fazer para conseguir aquele objetivo. E isso é ter o controle do seu negócio. É você não jogar no escuro. É você ter clareza do que você tem que fazer para os resultados aparecerem. Então, controle dos negócios, dos números, é algo que a gente vê muito fortemente. Aqui na empresa a gente trabalha forte para ter esse controle. E quando a gente vai conversar com os integradores, a gente vê que quem de fato está conseguindo bater as metas, está conseguindo vender todos os meses, eles têm esse controle. E não precisa, repito, quando a gente fala de todas essas questões, dá a impressão que somente uma empresa com vários setores, toda estruturada, com uma equipe para fazer cada uma das funções, consegue implementar isso. Muito pelo contrário, quando você está começando agora, você é um autônomo, você é uma pessoa de duas, três pessoas na sua equipe, é muito importante você ter de fato esse processo, porque você tem poucas pessoas, então você tem que otimizar o tempo de todo mundo. E você não criar um padrão, um processo para que tudo aconteça, faz com que as coisas aconteçam de maneira ineficiente. Então, assim, trazendo aqui novamente, o controle dos números do seu negócio é fundamental. E depois, processos.
O processo, como eu já vim detalhando em cada uma dessas partes que eu vim falando para você, o processo ele fecha tudo isso, ele dá eficiência para a sua operação, ele faz com que as pessoas andem na mesma direção. Você imagina você, por exemplo, tem aquelas competição, estou inventando um exemplo agora, sabe aquelas competição de remo, onde você entra no barco, tem uma pessoa que vai remar na frente e a outra pessoa que fica remando aqui logo atrás. Para que você consiga uma eficiência e tenha a chance de ganhar uma prova, os dois têm que remar sempre na mesma direção, no mesmo ritmo. Eles têm o quê? Eles seguem um processo. Você imagina se um estiver remando para uma direção e o outro estiver remando para outra. Eles dividem as forças, então às vezes eles nem saem do lugar. Então o processo faz com que as pessoas olhem para o mesmo objetivo e executem esse objetivo, essa série de atividades de maneira otimizada. E quando você tem um processo, você consegue medir se aquilo está dando certo ou errado, porque você sabe o que as pessoas estão fazendo. Então é isso que a gente quer mostrar aqui para você hoje também. Então, agora que você entendeu esse ponto, recapitulando, os integradores que mais estão vendendo têm um bom processo, eles geram indicações através dos próprios clientes, eles se destacam da concorrência e eles têm um controle dos números do negócio dele. Grava essas 4 questões, porque isso apareceu muito em todas as pesquisas que a gente tem feito com os integradores. Então, qual que é a real situação do setor solar hoje? Quantas vendas são feitas? Isso aqui já falamos em vários outros eventos, não vou me delongar aqui, mas é só para reforçar. O Brasil, ele tem a segunda energia, a segunda conta mais cara do mundo. Ou seja, aqui é um terreno fértil para se instalar energia solar fotovoltaica. Você, integrador, sabe disso. Eu sei disso. Porém, e uma coisa que é fundamental aqui para o desenvolvimento da energia solar do nosso país é a questão da inflação energética. A nossa conta ela é muito cara e nada sinaliza que ela vai diminuir. Pelo contrário, ela sempre vai subindo, subindo, subindo. Se você pegar os dados aqui dos últimos 5 anos, na média a conta aumentou praticamente 50%, tem regiões que ela dobrou. Então isso sim é um terreno fértil para o crescimento da energia solar. E quando você pega as pessoas que têm o sistema instalado, as unidades consumidoras, hoje a gente tem em torno de 2 milhões. Mas se você olhar no total, são 2%. É 2%, são 2% das unidades consumidoras disponíveis que têm um sistema de energia solar fotovoltaica. Então, o que eu falo para você? Energia solar vai crescer muito. Vai crescer muito. Dependente de qualquer barreira que você esteja enfrentando hoje. Vitor, eu tenho uma questão com a minha concessionária. Vitor, eu tenho uma questão aqui com o meu cliente, muita concorrência. Eu tenho... Enfim, eu sei de todas essas objeções, porém, se você olhar historicamente no nosso país, e se você olhar também as condições para o desenvolvimento da energia solar, o crescimento do setor solar é um só, é garantido. Independente se vai ser usando a rede, se vai ser com outras situações, a gente sabe que a energia solar ela está se posicionando para ser a principal fonte, a principal matriz energética do nosso país. Então você tem que estar preparado e ser uma pessoa versátil para você também pegar as tendências. Mas uma coisa é fato, a forma de vender energia solar mudou. Você tem que profissionalizar o seu negócio. Não adianta mais você achar que vai pegar uma planilha do Excel, jogar uma quantidade ali de consumo, a planilha vai cuspir uma potência e você vai lá para o seu cliente e fala, vou instalar 10 placas aqui. Energia solar é investimento. Energia solar você tem que mostrar para o seu cliente os benefícios de ter um sistema fotovoltaico. Você tem que se adaptar com as tendências que está acontecendo no nosso país. Ou seja, energia solar é um negócio. É muito mais do que você colocar uma placa no telhado do seu cliente. Então, assim, você é um consultor de energia. Então, o que a gente vai falar aqui nesse evento, antes de entrar na parte de processos, é que você tem que profissionalizar o seu negócio. Coloca isso na sua cabeça. É o seu negócio, é o seu ganha-pão, você depende disso. Estuda, profissionaliza, se destaca, porque assim, quem está disposto a fazer isso vai colher melhores resultados. Isso é fato, isso a gente está vendo com os integradores que a gente conversa. Então, olha só, isso aqui você também já sabe. Eu vou mostrar um dado aqui para depois mostrar para você algumas situações muito interessantes. A gente viu
de dezembro para janeiro, aqui de dezembro 22 para janeiro de 23, cair abruptamente o número de propostas geradas. Então a gente sabe que isso foi ocasionado pela grande escassez que foi criada no final do ano passado, questão da Lei 14.300. A gente sabe que essa queda, ela talvez não tão acentuada, mas ela era esperada. Porém o setor ele vem se recuperando. Então você vê que o gráfico do número de geração de propostas ele vem aumentando, só que uma coisa que a gente sempre fala nos eventos que ainda não mudou é a taxa de conversão, ou seja, o número de negócios fechados realmente por mês, ele diminuiu com a queda de janeiro e ele não está recuperando. Então as empresas estão tendo dificuldades de vender. Então assim, o porquê que isso está acontecendo e como contornar essa situação. A gente sabe que existem algumas barreiras aqui. Tem a questão da inversão de fluxo, tem a questão de financiamentos, tem a questão da Lei 14.300, tudo isso são barreiras. Sim, são barreiras, mas isso existe para todos os integradores. Todos os integradores têm esse mesmo problema. Você não é um privilegiado. Só que o que eu quero mostrar para você é que existem integradores que de fato estão inseridos exatamente na mesma situação, na mesma condição que você está inserido, e eles estão deslanchando, eles estão contratando, eles estão nadando de braçada. Então assim, o que eles estão fazendo? É isso que a gente tem que eu quero trazer para você aqui. Então como que você vai contornar essa situação? Primeiro ponto de todos, que assim, é super batido isso. Quando eu falo isso, você fala assim, mas isso é óbvio. Tá, mas você está fazendo o óbvio tem que ser dito. Esse que é o ponto. Se diferenciar da concorrência. Você tem que se diferenciar da concorrência. E como assim? Como que eu faço isso? Pensa só. Quando o seu cliente vai pedir um orçamento, se ele vem por uma indicação, ele já andou metade do processo. Vamos falar dessa forma. Porque ele já vai conhecer o seu trabalho, a pessoa que te indicou, se ela te indicou, ela vai falar bem do seu serviço, ela vai muitas vezes mostrar o sistema instalado, ela vai falar sobre o seu atendimento, ou seja, a pessoa que indicou, ela provavelmente já fez a venda para você, uma boa parte dela. Só que o foco desse evento é a gente falar de indicações. Só que uma boa parte dos clientes que também chegam até nós, eles não foram através de indicação. E digo mais, tem muitos integradores que nem tem um processo de indicação. E aí quando o cliente vai pedir um orçamento, ele digita lá no Google, orçamento de energia solar. Ele vê várias empresas de integração e ele sai solicitando orçamento em todas elas. Todas elas têm o mesmo padrãozinho. Solicite um orçamento, solicite um orçamento. E aí alguns entram em contato rápido, outros nem entram em contato, outros entram em contato daqui 3, 5 dias. Ou seja, o cliente ele fica assim, qual que é o diferencial desse pessoal? Por que eu recebi a proposta da empresa A por 30 mil e da empresa B por 45? Ele fica completamente perdido, porque o cliente não é especialista nisso. Então assim, o cliente não te conhece. O cliente não te vê como uma autoridade, ou seja, não tem um diferencial muito forte para ele olhar assim e falar assim, esse cara aqui não é qualquer um. Você entende esse ponto? E o cliente chega curioso e um pouco interessado, mas ele chega assim para todo mundo. Então como que você faz para mudar isso? Olha só que legal. Como que você vai ser visto como uma autoridade para o seu cliente? Pensa bem, se o seu cliente te enxerga como uma autoridade, como alguém que entende daquele assunto, como alguém que presta um serviço de qualidade, ele vai cogitar sim pagar mais caro para você, porque ele sabe que você vai entregar um serviço de qualidade. Se não fosse assim, pessoal, não existiria, por exemplo, uma marca de roupa A e uma marca de roupa B. A A vende mais caro do que a B. Então, assim, no mercado como um todo, existe o cliente do precinho, que vai fechar com o cara mais barato e vai pagar o preço por isso, não temos como fugir disso. Mas existe o cliente que quer qualidade, que ele está disposto a pagar mais. Só que não adianta o seu sistema ser mais caro se você não tiver os diferenciais, porque assim, se você for exatamente igual o cara que está cobrando um preço menor, por que o cliente vai pagar mais caro com você? Então você tem que deixar claro quais são os seus diferenciais para que ele entenda de fato o porquê o seu preço também é diferenciado da outra empresa. Porque se ele não ficar claro isso na cabeça do cliente,
ele não vai enxergar o motivo dele ter que pagar mais caro no seu. Então, assim, se diferenciar da concorrência. E como que você faz isso? Uma das formas mais interessantes de fazer isso é você mostrando para o seu cliente que você entende do assunto. Que ele vai contratar uma solução com você e ele vai ter exatamente o que ele contratou. Porque hoje a gente sabe que o cliente contrata algo esperando que seja o que está na cabeça dele, que ele vai ter uma economia, que o sistema vai durar 25 anos, que vai estar tudo bonitinho. Mas se ele contrata com o cara do precinho, ele sabe que muitas vezes isso não é o que acontece na vida real. Então ele tem que ter essa convicção. E como que você faz isso? Sendo uma autoridade. Então assim, como que você faz para ser uma autoridade? Primeiro de tudo, você tem que aparecer na internet. Olha essa frase muito bacana aqui, ó, do Bill Gates. Em alguns anos vão existir dois tipos de empresas, as que fazem negócio pela internet e as que estão fora do negócio. Por quê? Porque hoje, pessoal, a internet é a mãe de todas as indicações. Ela ajuda, de fato, você se posicionar como marca, ela ajuda você se diferenciar da concorrência. É uma grande vitrine a internet. Ela democratizou muita coisa. E óbvio que você não pode só depender do bom marketing, você não pode depender somente de se mostrar na internet. Tudo isso tem que vir junto com os seus processos. Olha só o processo voltando aqui. Tem que vir junto com a qualidade do seu serviço, que está ligado também aos seus processos. Então, o primeiro ponto de tudo é você se mostrar. Quando o seu cliente vai pedir um orçamento, acredite, ele vai entrar no seu Instagram, ele vai ver fotos da sua instalação, quem é você, o que você fala, eles vão ver o que os outros clientes estão falando de você, entendeu? O seu cliente vai conversar com você pelo WhatsApp, pelo telefone, ele vai querer ver seu site, ele vai procurar você no Google, ou seja, você tendo esses pontos de contatos bem definidos, você facilita muito a diferenciação da sua empresa de outras empresas que nem têm isso. Então esse é o básico. Então se posicione, por exemplo, no Instagram, coloca foto das suas instalações, gera conteúdo, você estuda, sabe? Faça alguns vídeos rápidos dando dica para os seus clientes, fala para ele o que ele tem que fazer, vou dar um exemplo aqui de um vídeo que veio na minha cabeça, olha só a conta de energia do fulano de tal, antes era R$500, agora é R$80, olha só essa instalação concluída, pega depoimento dos seus clientes, olha só uma situação que aconteceu aqui, eu fui dar manutenção no sistema, aconteceu XYZ porque o cliente fez uma instalação com um cara que cobrou mais barato, o sistema não estava performando, eu fui lá corrigir. Então comenta tudo isso, que quando o cliente for olhar o seu Instagram, ele vai falar assim, opa, esse cara sabe o que ele está falando. E sabe que quando você gera conteúdo, acontece uma coisa muito importante com você. As pessoas pegam o seu perfil e vai mandando para outras pessoas, porque você fica como uma referência e isso vai ajudando você organicamente ganhar um posicionamento. No WhatsApp, sabe, tem uma comunicação direta, íntima com o seu cliente. Você pode usar o WhatsApp para fazer algumas promoções, não vai fazer spam com o seu cliente, mas assim, saiba usar ele a seu favor. Por exemplo, internet. A gente está falando, quando o seu cliente for de fato procurar qualquer serviço, a primeira coisa que ele faz é digita no Google. Empresa, por exemplo, a Azumi. Tudo que aparecer ali no Reclame Aqui, os nossos sites, depoimento de cliente, redes sociais, tudo isso vai servir como combustível para o meu cliente depois tender a fechar comigo. Então, assim, ter um site com as suas instalações, o seu portfólio, falando da sua empresa, onde que você está, por que você existe, o que você faz, o serviço que você já executou, é importantíssimo para o seu cliente ter confiança, ainda mais quando ele compra um fotovoltaico. Você concorda comigo? Está fazendo sentido para você? E olha só, eu só estou falando de posicionamento. Eu resolvi dar essa aula aqui porque eu vejo muitos integradores, como eu disse, a gente conversa literalmente todos os dias com muitos integradores e cada vez é mais claro os integradores que se destacam, o que eles estão fazendo em relação aos que estão patinando. Então, eu estou falando de posicionamento, em nenhum momento falei de processos ainda, mas você vai ver que como o processo, ele fecha o cerco com tudo isso. Vamos lá, pessoal. Olha só que legal, um cliente nosso aqui do Azumi, o posicionamento dele, ele gera conteúdo no Instagram, entra lá no Instagram dele, olha, ele tem de fato no WhatsApp dele, no perfil,
falando do horário de atendimento, sobre a empresa dele, os números. Olha que legal que é organizado. No Google, ele tem o Google Meu Negócio. Ele tem um site muito bacana, ó. Olha que legal o site dele. Ou seja, ele preenche esses pré-requisitos e você vê que ele está crescendo cada vez mais. Isso é o básico, tá? Não estou falando que você ter isso é garantia de sucesso, mas tendo isso é o alicerce para que você consiga crescer. Então, assim, quem não é visto não é lembrado. Primeiro de tudo, documente tudo que você faz, porque vai ajudar o seu cliente a se decidir a seu favor. Isso eu estou falando de clientes totalmente desconhecidos. Quando a gente vem, o seu cliente vem por indicação, que a gente vai falar muito sobre isso, principalmente na terceira aula, tudo isso, esse alicerce aí que você construiu, vai servir e vai ajudar muito você a fazer o cliente que já está vindo por indicação, que ele já está tendencioso a fechar com você, a ele ter a certeza absoluta que ele tem que fazer negócio. Então, esse é o primeiro ponto. Então, o Instagram, por exemplo, YouTube, blog, enfim, as redes sociais, o que elas fazem com o seu negócio? Elas geram autoridade, elas geram conexão, porque você consegue conversar diretamente com o seu cliente, e ela gera vendas. A gente faz muita venda, pessoal, aqui falando do nosso negócio agora pelo Instagram. A gente conversa literalmente com centenas de pessoas todos os dias. Pode parecer um exagero, mas hoje a gente já tem uma equipe maior que a gente conversa, seja por redes sociais, seja na parte de vendas, seja na parte de suporte. São inúmeras pessoas que nós conversamos todos os dias. Então o Instagram ajuda você nisso. Então, olha que legal, ó, vou te mostrar um depoimento aqui agora de um integrador que está fazendo justamente tudo isso que eu passei aqui para você. Valeu. Então, pessoal, de tudo isso que a gente falou aqui, de como utilizar as redes sociais para alavancar suas vendas e funcionar o seu negócio, eu tenho o caso aqui do Douglas, que ele inspirou na nossa estratégia e humanizou a empresa dele. Fala um pouquinho, Douglas, da estratégia que estão fazendo no Instagram hoje e os resultados que vocês estão colhendo. Então, a gente consegue hoje humanizar o nosso Instagram, a gente usou como base muito do que o Azumi vem fazendo, com certeza mostrando a cara de quem está por trás da empresa, né? Para não tornar aquela coisa muito fria. Às vezes o cliente conversa só com o vendedor, não sabe nem de quem ele está negociando, né? Não tem aquele contato mais próximo. Então a gente trouxe essa coisa, né, mais próxima para o nosso marketing e hoje a gente tem visto um excelente retorno, porque realmente assim é diferenciado. Quando você sabe com quem você está trabalhando, é outro nível, né? É outra qualidade. É verdade. Eu gosto da frase aqui pra gente terminar: a pessoa compra de pessoa, né? Então, por mais compra de uma empresa, tem sempre uma pessoa por trás ali. Exato. Então é isso que faz que você humanize, passe um pouquinho mais confiança e vá somando ponto para poder fechar com o cliente. Douglas, obrigadão, meu parceiro. Opa, obrigado eu. Muito bacana, né, pessoal? Então, assim, começa a aplicar isso no seu negócio. Entra no perfil de outras empresas, pode ser de nichos completamente diferentes, vê o que eles estão fazendo e começa a aplicar aos poucos no seu negócio, que eu tenho certeza que vai ajudar muito você. Então, agora falando de WhatsApp, 99% dos brasileiros usam WhatsApp e as pessoas estão conectadas praticamente o dia todo no WhatsApp. Então, você consegue encontrar os seus clientes ali. Então, junto com as indicações que esse evento vai te ensinar a gerar, você precisa também prospectar ativamente. Lembrando, pessoal, quando você coloca todos os cestos, todos os ovos num único cesto, se aquele cesto quebra, você fica sem nada. Então você tem que dividir. Então, assim, a indicação, a venda por indicação, ela é muito poderosa, a taxa de conversão é enorme, e isso pode realmente mudar a cara do seu negócio, a realidade do seu negócio. Mas não dependa só disso. O foco desse evento é indicações. Mas eu vou falar um pouquinho sobre prospecção ativa, porque você diversifica as entradas de clientes do seu negócio. Então, o Google Meu Negócio é o melhor lugar que você pode ter para prospectar. Por quê? Quando o seu cliente vai procurar por algum serviço, ele vai no Google. É a primeira coisa. Se ele não vem por indicação, se ele não vem por um tráfego pago, um marketing, alguma coisa, ele vai no Google. E isso vale muito, porque quanto mais você coloca ali fotos, você vai alimentando o seu perfil. Quando ele digita ali, sei lá, empresa de energia solar, na sua região, você aparece, ele vê avaliações de clientes. Você faz isso com um restaurante, tenho certeza. Quando você vai comer ali em algum restaurante, alguma coisa, você fala, deixa eu ver as avaliações desse restaurante. Isso ajuda você a tomar a decisão. Então, assim, eu vejo muito integrador que não tem o Google Meu Negócio, por exemplo. E você também pode ativamente encontrar clientes através do Google Meu Negócio.
Por exemplo, eu vou setar que essa semana eu vou prospectar somente escolas. Você vai digitando ali, escolas, tal, vai aparecendo várias que você vai pegando no telefone, você vai prospectando, você vai ligando, você vai fazendo uma pesquisa para ver com quem que você tem que falar ali dentro. Então, o Google Meu Negócio ajuda você a conseguir clientes e ajuda os clientes, no caso, chegarem até você e ajuda também você chegar também até os clientes. Isso é muito importante. Então, como que você vai prospectar cada tipo de negócio? Quando eu falo do grupo B, o que é o grupo B? São unidades consumidoras com tensão menor que 2.300 volts. Tá, beleza, essa parte técnica. Mas estamos falando praticamente de residência, pequenos comércios, pequenas padarias. Então estamos falando aí de sistemas fotovoltaicos basicamente até 75 kW. Esse é o grupo B. As instalações são mais rápidas, 2 a 10 dias normalmente, tá? Então são casas, apartamentos, lojas, consultórios, pequenos comércios. A gente instalou muito para padaria, grupo B. A gente instalou muito açougue, pequenas academias. Tudo isso é grupo B, até 75 kW, tá? Então, esse tipo de cliente, você precisa ter um conhecimento de instalação para executar o serviço. Quando você tem um portfólio, isso ajuda demais você. E como que você vai encontrar isso? Basta você andar. Os seus vizinhos, os seus parentes, indicações, o Google Meu Negócio, quando a gente fala da parte comercial para essas pequenas empresas, ajuda muito, mas é muito forte a indicação dentro dessa parte do grupo B. E quando a gente fala do grupo A, a gente está falando aqui de grupo A de sistemas maiores, acima de 75 kW. A gente vai ter até uma oportunidade muito bacana no grupo A, que é a abertura do mercado livre de energia em janeiro de 2024. No próximo evento a gente vai falar sobre isso também. Mas o grupo A são unidades consumidoras acima de 2.300 volts, acima de 75 kW. Só que, para quando você for fazer esse tipo de instalação, você já tem que ter um portfólio maior. Claro que se você está falando de grupo A de um sistema de 75, 100 kW, às vezes você não precisa ter um portfólio tão grande, porque você já consegue fechar esse tipo de sistema. Agora, se você está falando aí de 500, 600, 1 mega, aí sim você tem que ter um portfólio nesse tipo de serviço, porque realmente são projetos maiores que o cliente, de fato, tem que ter a confiança para fechar com você. Mas você entende que quando você tem uma rede social mostrando a sua autoridade, você tem indicações de clientes, você tem portfólios, você consegue ganhar robustez aí para você negociar os seus projetos. E quem são os clientes do grupo A? Acima de 75 kW, a gente tem grandes academias, supermercados, grandes açougues, concessionárias de automóveis, a gente tem grandes escolas, a gente tem, aí podemos falar dos projetos maiores ainda, temos as indústrias siderúrgicas, então várias indústrias nesse meio. Então, grupo A é algo muito bacana, a gente já fez eventos falando de grupo A, e ainda com a abertura do Mercado Livre vai ficar cada vez mais interessante, que a gente vai falar também num próximo evento sobre essa questão, mas você também tem que correr ativamente atrás dos seus clientes. E como que seus clientes vão te encontrar? Lembra que eu falei do Google Meu Negócio? É o quê? Site. Ter um site é uma forma profissional de você fechar com clientes, tanto do grupo A quanto do grupo B, porque é ali que você vai mostrar o seu negócio. Você vai, de fato, ter uma vitrine. Então, assim, qual que é o investimento, de fato, para você ter um site? Você tem que ter um servidor, fazer o seu site, um programador, ter o seu domínio. É 3, 4, 6 mil reais, depende da complexidade do seu site. Mas se você já tem um site, quem tem um site aqui, digita aqui quanto que pagou para ter o site. Digita aqui, é de 3 a 6 mil reais. Tá bom? Você pode até encontrar pessoas que fazem um pouco mais barato, pessoas que estão iniciando e tal, mas você tem que ver a qualidade também do serviço. Estou falando assim, uma agência, alguém que sabe o que está fazendo, que já tem um portfólio, vai cobrar nesta faixa aí. Porém, esse é um investimento que retorna, pessoal. Esse é um investimento primordial que retorna com toda certeza. E assim, agora falando um pouquinho do Azumi para você, quem é cliente do Azumi, não é à toa que a gente hoje é a ferramenta mais usada, já tem um site junto com uma calculadora solar incluso no plano. Olha só, então esse valor aí de 3, 4, 6 mil reais, ele já está, ele fica zero para todo mundo que está no plano empresarial do Azumi, porque a gente sabe da importância de ter isso no seu negócio e a gente de fato se preocupou em deixar isso acessível para que você não tivesse desculpa para não ter um site profissional.
Então, está incluso para todo mundo que é do plano empresarial. Olha que legal. Isso, pessoal, é uma fonte de captação de lead absurda. Porque você foge do convencional. O seu cliente não chega lá na página e está escrito assim, solicite um orçamento. Vai estar escrito lá, veja quanto que você pode economizar, faça uma simulação do seu investimento e os dados que o seu cliente vai pegar já vai para dentro do seu CRM, que é no caso do Azumi, e é muito mais atrativo para ele deixar os dados dele ali para que você possa ligar e entrar em contato com ele do que somente solicite um orçamento. Isso é muito legal, pessoal. Tem que prestar bastante atenção nisso. E agora que a gente está falando de Azumi, eu quero mostrar para você, fazendo aí uns 5 minutinhos, menos 2 minutinhos, falando um pouco do Azumi, como que ele pode te ajudar a vender mais. A gente hoje tem mais de 3.500 clientes e o Azumi vai te ajudar na captura de leads, fazendo o dimensionamento de A e B, fornecedores integrados, propostas customizáveis, vai ter um CRM completo para você ter toda a sua operação dentro do negócio, vai ter toda a automação de seus processos, pós-vendas, gestão financeira, você consegue colocar o seu processo ali dentro. Olha que legal. Então assim, você vai ter um funil de vendas, você vai ter propostas com toda a análise financeira detalhada para você. E além disso, pessoal, você vai ter o nosso suporte, que hoje é o mais especializado no mercado. É feito por eletrotécnicos, engenheiros. Eu e o Túlio estamos ali, de fato, respondendo todas as dúvidas. A nossa equipe, quando tem alguma dúvida, pergunta para a gente responde muitos clientes, porque a gente sabe da importância de ter todo esse apoio. E tudo isso fez com que a gente se tornasse a ferramenta mais usada do setor, disparado. 34% de todo o mercado de energia solar usa a nossa ferramenta e a gente só está crescendo e melhorando, porque quanto mais integradores entram, mais feedback a gente tem de pontos que a gente tem que melhorar e a gente vai melhorando e a ferramenta vai ficando cada vez mais robusta. Então é uma roda virtuosa nesse sentido e eu quero que você, integrador, faça parte dessa grande comunidade do Azumi. Então essa ferramenta ajuda na captura de lead, dimensionamento de A e B, fornece o preço das tarifas das concessionárias automaticamente, está integrado com os fornecedores, faz todos os cálculos financeiros considerando a Lei 14.300, Resolução 1059, gera propostas customizáveis, gera contratos, enfim, tudo que você precisa, assinatura digital, tudo que você precisa para gerenciar o seu negócio, o Azumi tem e nós estamos em constante evolução. Se você entra no Azumi hoje, isso é um fato. Daqui a um mês você vai ver o tanto que a ferramenta evolui. Todos os meses nós temos funcionalidades novas, melhorias e sempre deixando a plataforma melhor para o usuário. Hoje ela já é a mais completa e nós não estamos satisfeitos com isso, porque nós estamos deixando ela cada vez melhor para você tornar a sua operação cada vez mais lucrativa. Esse é o ponto. E claro, o Azumi, falando de Azumi, hoje é R$ 159,00 o plano por mês para 2 usuários, quando a gente fala do plano mensal. E você que está participando desse evento aqui, que está começando agora, a gente vai falar de processo, vou implementar um processo junto com vocês. É importante vocês estarem junto aqui, mas eu quero te dar essa oportunidade de entrar aqui no Azumi. Você vai entrar no plano por R$ 94,00 por mês, do plano anual, ou R$ 947 se você já pagar à vista. Lembrando, pessoal, que esse valor já está incluso uma implementação, onde a gente vai mostrar, configurar o Azumi para o seu negócio, mostrar como que você vai usar o Azumi no seu negócio, tudo que você vai precisar para que você tenha uma ferramenta pronta para você usar, já está incluso nessa implementação. E na renovação, quando vencer seu ano, você vai ter um super desconto também, tá bom? E claro, vai ter super bônus. Mercado E4, pessoal, essa ferramenta é fantástica. É a ferramenta hoje que faz conexões com integradores, com vendedores. Eu vou falar um pouquinho mais do Mercado E4 mais para frente para você não ficar extensa essa aula aqui, mas de fato é a ferramenta que você vai conseguir fazer conexões ali dentro. Você vai ganhar um ano grátis. Você vai ter um curso da Lei 14.300, curso de dimensionamento do Grupo A para você treinar toda a sua equipe, para você se treinar, porque é muito importante. Para você assistir, tirar todas as suas dúvidas, caso você não saiba, é primordial e é um curso completo, gratuito para você. E você vai ter acesso a gravações dessas aulas, aos slides,
e até acesso a todo o nosso suporte técnico com os especialistas no setor de energia solar. E eu garanto que é o melhor suporte técnico do mercado de energia solar, porque ele é composto por especialistas. Então, se você quiser aprender a aproveitar essa super promoção, ela fica disponível até sexta, 20/10. Tá bom? Depois volta ao preço normal, que já é super acessível. Nós somos uma das plataformas mais acessíveis no mercado, porque a gente consegue ter essa tração pelo volume de empresas que estão usando o nosso negócio, e isso faz com que a gente consiga, de fato, ter esse preço diferenciado, e esse preço ainda mais diferenciado vai estar disponível até o dia 20/10. Então faça sua inscrição agora, vou mandar lá no grupo do WhatsApp, e preste atenção, porque eu não quero que essa aula fique muito longa, porque nós vamos ter na aula 2 e 3, que vai ser amanhã e depois da manhã, né, terça e quarta-feira, a questão da implementação do processo. Então, tudo isso aqui é o que você vai ganhar. Lembrando que você vai ganhar também um site completo, tá? Um site completo. Lembra quanto que custa um site? De 3 a 6 mil reais? Isso daí, o site já está incluso no plano do Azumi. Se você já tiver um site, a gente consegue colocar a calculadora solar dentro do seu próprio site. Então, você vê que o plano do Azumi realmente é insignificante aí, perto do orçamento. Um sistema que você vende, você paga o Azumi por 5 anos, pessoal. Não deixa para depois esse investimento que vale muito, mas muito a pena mesmo. Então, a aula de amanhã, a gente vai começar a colocar o processo em prática. Vamos falar de como você vai... É mão na massa mesmo. Processo de vendas, processo de instalação e processo de comissionamento para você não ter nenhum problema depois que você entregou a sua obra. É isso que eu quero te mostrar na aula de amanhã, na prática, para você anotar e implementar no seu negócio. Então, eu te espero na aula de amanhã. Essa aula tá show de bola. Essa aula foi mais um posicionamento da sua marca, mais como você se destacar da concorrência, porque isso eu vejo muitos integradores não conseguindo fazer, mas a aula de amanhã vai ser uma aula mão na massa de processos. Eu garanto que você não vai se arrepender. Forte abraço e te vejo amanhã às 20 horas.